Há um racha no sistema político no São Paulo Futebol Clube? Alessandro Esporte na área para mais um vídeo no canal. E antes de eu dar início às informações de hoje, você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal, deixe o seu like e ative todas as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece no nosso tricolor paulista. Belmonte versus Casares. Quem vai ganhar nessa queda de braço? Pois bem, há informação, essa semana inteira houve informação de que há um racha na diretoria do São Paulo entre Belmonte e Júlio Casares. Júlio Casares versus Belmonte. Quem ganha nessa queda de braço? O Belmonte vê com bons olhos de ser o futuro presidente do São Paulo Futebol Clube e queria muito o apoio de Júlio Casares. Já o senhor Júlio Casares vê em uma outra pessoa para ser o novo presidente do São Paulo e não apoiar o Belmonte. O Belmonte foi um dos principais articuladores de Júlio Casares no primeiro mandato quanto no segundo mandato. O Júlio Casares já vê o outro, um futuro diretor de futebol do São Paulo após o outro que ele vai apoiar ser eleito pelo São Paulo. Então vamos lá. Teve um racha, há um racha, muitos dizem que não, mas só pela entrevista que a gente assistiu do Gabriel Sá, do Arquibancada Tricolor, que fez com Casares. Casares é liso igual quiabo. Ele jamais vai entregar a cereja do bolo. Mas a gente vê pela entrevista que há sim esse racha entre Belmonte e Casares, após o vazamento do WhatsApp do diretor de comunicação que falou que ia soltar que o Boca queria emprestar o jogador do São Paulo, o Henrique Carmo. Então, falar que não há racha, há um clima estranho entre os dois. E após essa conversa do WhatsApp aí, as coisas não vai muito bem entre os dois. O Belmonte queria a demissão do diretor de comunicação, Eduardo Martins, e o Casares bancou o cara. O Casares não demitiu, o cara que o Casares gosta muito do Eduardo Martins, e o Casares segurou e não demitiu. E o Casares vai demitir o Belmonte? Claro que não, mas o Belmonte a qualquer momento pode sim deixar de ser diretor de futebol do São Paulo, que até então ele vai trabalhar para que ele seja presidente do São Paulo. Ele vai vir com tudo para cima do Casares e vai querer ser o presidente do São Paulo. Já o Júlio Casares vê um nome bastante importante na sua lista, que o Casares, ele vê porque ele quer se perpetuar no poder do São Paulo Futebol Clube. E a pessoa que o Casares vê com bons olhos é o CEO Márcio Carlos Magno. É isso mesmo. Márcio Carlos Magno é um dos principais nomes que o Casares vê para ser o futuro presidente do São Paulo. E o Casares, segundo informações, o Casares seria o diretor de futebol quando esse Márcio Carlos Magno fosse eleito à presidência do São Paulo. Então, visando bem, o Casares ele quer se perpetuar no poder do São Paulo, eleger esse tal de Márcio, e ele continuar como diretor de futebol, e lá na frente ele voltar novamente a ser presidente do São Paulo Futebol Clube. Essa é a grande intenção do Casares. E o Belmonte ficou um pouco chateado com isso. E o Belmonte quer ir muito ser presidente do São Paulo. Na minha opinião, para mim, nenhum dos dois seria presidente do São Paulo. Mas infelizmente não é o torcedor que escolhe o presidente do São Paulo. E sim, aquele bando de conselheiro que tem santista, que tem corintiano, que tem palmeirense, que escolhe o futuro do São Paulo. Então não fica nas mãos de nós torcedores a escolha. Eu não queria nem Belmonte e nem queria esse Márcio Carlos Magno, porque até então ele vai ser mandado e controlado por Júlio Casares.
E o Belmonte também seria a mesma coisa. Se o Casares apoiasse a presidência do São Paulo, o Belmonte ele seria o mandão por trás de tudo que ia acontecer no São Paulo. Então, galera, concluindo tudo isso, conclusão, há sim um racha, na minha opinião, há um racha entre Casares e Belmonte, e esse racha, ninguém sabe no que vai acabar o futuro do nosso São Paulo Futebol Clube. É isso aí, meus amigos. E hoje trazendo as informações que saiu na Libertadores da América, já o time que o São Paulo vai enfrentar nas quartas de final da Copa Libertadores da América. É a LDU de Quito, é isso mesmo, o São Paulo vai enfrentar a LDU lá na altitude. É um jogo difícil, o Botafogo foi ontem lá e perdeu para a LDU, então a LDU está classificada e todos os times já sabem quem vai enfrentar na Copa Libertadores da América, nessas quartas de final, que vai acontecer daqui uns 28 a 30 dias, que vai acontecer o primeiro jogo. E o primeiro jogo o São Paulo vai enfrentar lá nas altitudes, lá em cima, para trazer um resultado para o Morumbi. O outro jogo vai ser no Morumbi. E o São Paulo precisa, né, se classificar nessa Libertadores e lá na altitude, no mínimo, trazer um empate para decidir aqui no Morumbi. Porque na altitude todos os jogadores falam que é muito difícil jogar na altitude. E o São Paulo precisa trazer um bom resultado de lá para que o São Paulo consiga passar aqui no Morumbi. E segundo algumas informações também que eu assisti no canal do Teclas Daniel, que se caso o São Paulo avance para a semifinal, o São Paulo pode não acontecer o jogo no estádio do Morumbi, porque vai ter um show no dia 30, né? No dia 30 vai ter um show, e se o São Paulo avançar para a semifinal, o São Paulo pode não ter, esse jogo não pode acontecer no estádio do Morumbi. Então já é uma notícia triste, né, que a gente acaba de receber. Então a gente fica aí com como que essa diretoria do São Paulo é incompetente. De um time, numa Libertadores da América, se caso passar também da LDU, passar da LDU e o São Paulo não ter o mando de campo dentro da sua própria casa e ter um show, que por Casares é muito mais importante esse show do que a Libertadores da América, é um tapa na cara do torcedor. E dizem que já há time, já interessado também no Rodriguinho, e em torno aí de 10 milhões. Falou em dinheiro, o Júlio Casares está vendendo, né? Falou em dinheiro não, dinheiro de pinga. Que ele bem quis se sair lá no Gabriel Sá, mas na realidade sim é dinheiro de pinga. É isso aí, galera, essas foram as informações dessa sexta-feira. Já peço a você que não deixe de se inscrever no canal, deixar o likezão, apresentar o nosso canal para mais um torcedor são paulino, e que você que não é torcedor também quiser fortalecer a gente também, será muito bem-vindo e muito gratificante para todos nós aqui do São Paulo Futebol Clube. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.